Beleza, eu atuo com coordenação de dados, então eu lidero equipes para transformar dados em resultados para a corporação. Acho que de uma forma sucinta seria De uma isso. forma sucinta seria isso. Eu acho que Exato. inteligência artificial dá uma mexida no mercado de dados, né? Com certeza, com certeza. Eu vou pensar alto aqui com vocês. Eu achei bem legal, William, aproveitando o gancho, que você trouxe alguns números para a gente pensar junto, baseado em algumas porcentagens. Então, 60% e tudo mais. E pensando sobre isso, acho que a inteligência artificial ela é um extensor. O Caio pôs uma colocação muito legal, ele chamou de estagiário. Eu penso que é um extensor, é uma ferramenta que a gente pode usar a nosso favor, e aí linkando com o que o Ciro trouxe. Ou seja, ela não veio para roubar, eu acho, assim, ao espaço dos humanos. É muito uma questão de que perguntas a gente faz, né, para ela não vai te dar as respostas se você não fizer boas perguntas. Então, é uma ferramenta para auxiliar. Eu estou entusiasmado. Confesso que eu também utilizei ela aqui para auxiliar na apresentação, que vocês já vão ver em breve. Bacana. E a gente comenta um pouquinho sobre isso. Então, eu vou Perfeito. falar sobre cultura de dados e diminuir o achismo, no caso, né? Vamos tentar Oh, diminuir o achismo bacana. e ser orientado por dados. Perfeito. Ibra, o tempo é seu, fica à vontade. No final eu volto com você com as perguntas do chat aqui pra gente bater um papo. E eu tô aprendendo muito aqui, né? Cada palestra aqui é uma folha de anotações pra gente discutir e eu colocar os meus pontos aqui. Maravilha. Então, pessoal, boa tarde. Eu agradeço primeiramente todo o público que está disponibilizando o tempo para estar aqui com a gente. E agradeço a Lupen por por ter criado esse evento e compartilhar um tema que é super importante. A gente tem vários tópicos aqui, pessoas feras para compartilhar conhecimento. E eu estou aqui para contribuir um pouquinho mais com vocês. A gente já comentou sobre a minha experiência, então, de forma resumida, eu tenho mais de uma década de experiência em dados, mais em consultorias. Atualmente eu estou na Cogna, que é uma empresa de educação. Beleza. Bom, a nossa agenda, o que eu vou falar sobre, eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou comentar sobre cultura de dados, depois disso a gente vai falar sobre como desenvolver uma cultura de dados forte, os principais pontos, e a possibilidade de nós sermos um agente de mudança, né? Então, independente do seu nível, como que eu participo disso, né? Como que eu posso colaborar com o crescimento de uma cultura de dados? E ela é fundamental, né? Eu acho que os pontos que a gente tocou agora em breve, vocês perceberam com o William e com o Caio, a gente precisa de medições. Então, eu já vou começar a introdução falando um pouquinho sobre isso, que é a tomada de decisões orientadas por dados. Esse é o principal foco de uma cultura de dados, né? E para nós refletirmos juntos, eu trouxe aqui uma frase do Deming, e ela é provocativa, ela é mesmo, ela é, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Em cima dessa frase, dá para nós fazermos algumas reflexões, e eu vou pensar alto aqui junto com vocês. Bom, isso significa que a minha opinião não é válida, pensando no lado humano, né, tirando a inteligência artificial. Legal. Significa que a minha opinião não é válida? Negativo. A sua opinião é válida. A intuição humana é importante. O que a gente pode fazer com isso? Quando a gente tem uma intuição forte e tem uma opinião interessante, acredita nisso, a gente busca embasar com dados. Essa é a provocação que essa frase traz. Então, esse é um fator humano que eu acredito que sempre vai estar presente. A inteligência artificial ela acaba colaborando com algumas respostas, vou chamar assim, mas a capacidade do ser humano de fazer certas perguntas é muito importante. Eu ilustraria aqui também o exemplo de Einstein. Né? Será que a inteligência artificial se perguntaria sobre quanto tempo demora para ligar a luz, né? Que foi o início ali onde Einstein começou a querer descobrir, né? A curiosidade de descobrir qual que era a velocidade da luz? Então, esses são fatores humanos que não vão ser perdidos. Beleza, então, pulando aqui para o próximo tema, a gente tem cultura de dados, né? Então, o que é uma cultura de dados? De forma sucinta, a cultura de dados é aquela que valoriza a tomada de decisão em dados. Essa é a forma mais
simples de falar sobre uma cultura de dados. Tá, no meu dia a dia existem diversos tamanhos de empresa, acho que é legal comentar um pouco sobre isso. Então, você tem pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Legal. É um ferramental diferente, acho que deu para perceber isso com a apresentação do Caio, por exemplo, mostrando que dependendo da empresa você pode ter ferramentas para propósitos diferentes e orçamentos diferentes. E aqui já vai um comentário, né? O que é legal da inteligência artificial, dando uma pincelada? Que ferramenta eu posso usar com um orçamento X? Você já fez o teste de perguntar isso para uma inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT? Então, é dessa forma que você pode ter a inteligência artificial ao seu favor. Você pode ir utilizando ela para fazer, às vezes, perguntas simples, e conforme você vai elaborando mais, você consegue ter algum retorno dela. Ou seja, ela vai auxiliando a sua produtividade. Legal. Então, quais são os principais pontos de uma cultura de dados? A gente tem 3 principais pontos. É a tomada de decisões informadas, ou seja, ela é baseada em dados, orientada por dados. Uma cultura de aprendizado contínuo, de enxergar os erros como oportunidades. Porque muitas vezes, eu vou pincelar uma coisa aqui que é o seguinte: eu tenho um indicador aqui que não está legal, né? O número não está bom. E às vezes a gente fala, não, pode pensar algo do tipo, né? Não vamos apresentar esse dado, vamos melhorar ele antes. Negativo. O erro é sempre uma grande oportunidade. Então, aonde tem o erro, existe uma oportunidade de melhoria. Basicamente é isso. Então, a cultura do aprendizado, ela estimula que os erros sejam aceitos e que a gente invista no aprendizado contínuo. É muito importante para uma cultura de dados. O acesso e compartilhamento de dados. Isso é a integração e colaboração entre pessoas, basicamente. Então, como que eu faço? Eu tenho um dado interessante aqui. Como que eu faço para integrar o negócio, né, para outras equipes da corporação, para saber o que eu estou fazendo? E aqui, galera, eu não estou me prendendo à tecnologia, tá? Eu sugiro, de alguma forma, que você seja agnóstico à tecnologia. É aquela que melhor vai te atender. O que significa isso? Uma informação boa no Excel e uma informação boa no Power BI, se as duas forem a mesma, tá tudo certo. Então, usem as ferramentas que estão à disposição e incentivem a sua companhia ou a sua empresa a conquistar novos patamares de ferramentas e tudo mais. E como você pode fazer isso? Através de experimentação. Então, quando você começa a levantar a bandeira e falar, olha galera, tem um dado interessante aqui, eu trouxe uma experimentação para mostrar para vocês, e aquele número está embasado, ou seja, levando ao ponto anterior, né, sem dados você é só mais uma opinião, quando você embasa suas decisões em dados, você consegue provocar um sentimento de mudança. Então, legal. Comentando um pouco sobre decisão em base em dados e análise. Os dados, eu gosto de pensar que eles são como se fosse petróleo não refinado. Então, eles são petróleo bruto. Você tem uma série de dados na sua corporação. Com o seu conhecimento, e claro, agregando outras pessoas para pensar junto contigo, você tem a oportunidade de falar o seguinte: que dados a gente pode começar a analisar? Então, não adianta analisar tudo, tá, pessoal? Os dados são, em muitas corporações, são muitos tipos de dados. A gente viu, por exemplo, só na operação de ITSM que o Caio mostrou aqui, são diversos dados. É importante esse feeling humano de entender o contexto da corporação e falar o que é mais importante apresentar para a minha corporação nesse momento e no momento próximo. Então, usar o fator humano com inteligência artificial, por exemplo, dando algumas dicas para você pensar e tomar a decisão do que você vai escolher para apresentar para fomentar essa cultura, é muito importante. Legal. Comentando um pouco mais sobre cultura e aprendizado contínuo. Isso tem um envolvimento de lideranças, né? Eu acredito que essa cultura de aprendizado ela tem uma forte influência das lideranças. Então, você pode ser um protagonista nesse sentido, mas a cultura da empresa
ela, sendo orientada por aprendizado, você consegue implementar uma cultura de dados. Eu diria que isso é fundamental, é um dos principais pontos. E por fim, comentando um pouco mais sobre acesso e compartilhamento de dados, eu falei um pouco de tecnologias, que não importa as tecnologias que você vai fazer, num primeiro momento, mas claro que a gente não vai conseguir aqui nesse fórum aprofundar muito sobre isso, mas um comentário breve tenha paixão pelos dados que você está utilizando. Eu acho que isso tem muito a ver com a cultura, paixão. Ou seja, quando você começa a identificar as oportunidades que os dados vão embasando você para tomar, você vai criando uma certa paixão por esses dados e você divulgar esses dados com carinho. Então, desde criar uma apresentação bacana, pensar como você vai transmitir essa informação, pensar em estratégias dentro da sua equipe mesmo, antes de entrar numa reunião, falar, olha, eu vou pensar como eu vou compartilhar essa informação. Comece pequeno, num grupo de, talvez uma equipe de 3 pessoas, amanhã você está no workshop falando para 500 pessoas ou mais. Então, aqui fica um incentivo para a gente praticar esse compartilhamento de dados. E uma coisa legal de comentar sobre compartilhamento de dados que eu tenho visto trabalhando com grandes empresas como Microsoft e a AWS, que é a Amazon, sempre que você conseguir associar os dados a alguma questão de o resultado que isso gera, o impacto. Tá me escutando? Desculpa, pessoal, é que eu tive um problema aqui. Então, o impacto das informações que você gera, quando você consegue trazer isso, é muito importante. Ou seja, eu fiz uma ação aqui de contabilizar quantos incidentes eu tenho em tal período. Se eu colocar uma equipe para atuar nesse período específico, o quanto eu tenho de retorno financeiro, ou quanto eu consigo fazer de saving, quantas horas eu consigo poupar em relação à análise que eu estou fazendo. Ou seja, não analise dados a esmo. Pense em algumas hipóteses e pense nos benefícios que essa hipótese de dados vai trazer para você. Essa seria uma dica em nível macro para ajudar você a pensar sobre boas decisões de dados e fazer um compartilhamento inteligente que consiga trazer mais valor para a cultura de dados corporativa. Maravilha! Agora eu vou falar um pouquinho sobre culturas de dados forte. Então, num primeiro momento, a gente estrutura toda aquela fomentação de cultura de dados, que eu acabei de falar para vocês. E aqui eu vou abordar os principais pontos que são importantes para a gente construir uma cultura de dados forte. E, basicamente, o que é uma cultura de dados forte? Ela é onde as decisões já são baseadas em dados. Ela já vivencia isso no dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja popular, que é o da Spotify, por exemplo, ou a própria Netflix usam muito isso. Eles tomam decisões de qual é aquele filme que ele vai recomendar para você, baseado em dados. Todas as decisões que a companhia toma em relação ao desde o preço que ela vai te cobrar até o momento que ela vai te apresentar, o que ela vai te indicar, tudo nessas companhias é orientado por dados. A gente também tem a Microsoft, o Google, essas empresas pioneiras e a Amazon, empresa pioneira em tecnologia, elas costumam ter essa característica também, né? De melhorar a experiência. Foi legal que o William comentou sobre NPS, que é um indicador super legal, que é um indicador de experiência, né? É um indicador super legal de acompanhar. Então, mas não só ele, né? Acho que o William colocou isso muito bem. Não só ele, é um conjunto de coisas. E aqui entra inteligência artificial, ciência de dados, toda a cultura de dados. Legal. Então, vamos falar um pouquinho mais agora sobre cultura de dados forte. Os 3 principais pontos, né, de uma cultura de dados forte, eu entendo que são investimento em tecnologia e infraestrutura. Aqui eu vou aproveitar para contar uma história para vocês. Eu tive a oportunidade de conversar com o Kevin Hartman, que é o Data Evangelist Global da Google, numa apresentação de governança de dados, né? A gente estava nesse tópico. Mas eu tinha lido um artigo do Kevin Hartman, ele também é escritor, é uma grande referência no setor de dados, de evangelização, e
surgiu a oportunidade e a gente trocou algumas figurinhas sobre um ponto interessante de investimento em tecnologia e infraestrutura. Ele tem uma receita, vou chamar assim, que ele chama de 10-100, se eu não me engano. E aí, antes de contar para vocês um pouco o que é isso, no final aqui da apresentação vai ter o meu LinkedIn, e amanhã eu posto para vocês esse artigo, e vou comentar esse artigo junto com vocês, quem quiser acompanhar no LinkedIn. Então, maravilha. O que é de forma simples, tá? Essa abordagem, esse tópico do Hartmann, que é muito interessante. É que não adianta você investir milhões em uma tecnologia se você não tem pessoa suficiente para usufruir dessa tecnologia. Então, ou seja, eu gasto 5 milhões em cloud na Amazon e eu tenho 3 pessoas, vou supor aqui um salário de 10 mil reais, trabalhando em cima desse investimento mensal de 5 milhões. Ele acredita, e eu também, que as pessoas são a parte mais importante do processo. Então, tem uma conta matemática onde você investe mais em pessoas e conforme você vai aumentando o poder de pessoas que estão ali, que é o que o Google faz no caso, você tem a possibilidade de ir aumentando o investimento em tecnologias. Ou seja, não adianta pôr 5 milhões do seu bolso numa tecnologia de alta potência se você não tem pessoas, se você não investe em pessoas. Pessoas é muito importante. Legal. Então, comentei um pouquinho de investimento, acho que de infra, nós já estamos muito bem representados aqui, o Caio comentou sobre pontos que são muito importantes, mas é conjunto, né? Eu acho que eu abordei um pouco sobre a questão de ter empresas menores, você vai ter que batalhar um pouco mais, eu vou chamar assim, mas hoje tem muito recurso de graça. Aproveitem e perguntem para a inteligência artificial, ChatGPT, olha, estou numa empresa que não tem orçamento para fazer uma visualização de dados ou um processamento de dados. O que você me indica de ferramenta open source? É o que você perguntar para ela, né? Então, ela pode te dar algumas boas sugestões. Capacitação e treinamento da equipe. Então, aqui é muito importante que o fomento da cultura de dados forte, ela acontece através de capacitação e treinamento. Uma atividade que a gente costuma fazer é assim, olha, eu tenho conhecimento sobre, por exemplo, DataVis. O que eu posso fazer com isso? Eu posso criar um treinamento. Tenha atitude e sendo um protagonista e coloque isso para a corporação, crie treinamentos, sugira treinamentos. Então aqui fica o incentivo de incentivar a sua empresa, seja pedindo, fala, olha, gostaríamos de um treinamento de cloud, né? Então, ou de alguma ferramenta que já existe na sua corporação, uma ferramenta de Agile, por exemplo, Gira, ou você pode ter um treinamento de DataVis, Power BI, Tableau e etc. Então, se você não está sendo o protagonista que vai, de fato, criar o treinamento, incentivar que existam eventos de dados, eu incentivo que pelo menos você seja o cara que esteja lá falando, eu quero, é isso. Tá? Isso ajuda a transformar uma cultura de dados forte. É a participação de todos. O convite aqui se estende a todos. Perfeito. E conectando de novo com aquilo que eu falei para vocês, que quando a gente vai entendendo os dados e o impacto dos dados, né, acho que isso acaba fazendo com que a gente crie mais paixão por ter carinho pelos dados. Os dados são muito importantes, mas quando a gente vê resultado, isso é um pouco natural do ser humano. Então, apresentar os resultados de impacto são sempre muito interessantes. E, por fim, liderança e incentivo à adoção. Esse é um outro principal ponto fundamental. Né? Sem apoio da liderança, é muito difícil ter uma cultura de dados forte. Eu diria que é praticamente impossível. Só não é impossível porque talvez nós, com sentimento de dono, nós podemos incentivar a liderança para que isso aconteça. Mas enquanto a liderança não tiver comprada no plano de ser uma empresa orientada por dados, de que a cultura de dados é um pilar estratégico, provavelmente você não vai chegar no estágio de ter uma cultura forte. Você pode ter uma cultura de dados, mas ela provavelmente não vai ser forte, não vai ser orientada por dados, não vão ter os investimentos adequados e nem vão, muito menos, os eventos vão ser muito menores, os treinamentos, é uma consequência uma coisa da outra. Então, ou seja, a liderança ela tem que dar o exemplo, ela tem que mostrar
a vontade, o investimento e a importância de se investir numa cultura de dados e começar a tomar decisões baseado em dados. Então, aqui é bem importante que aqui um recado direto para as lideranças, é muito importante que você abre espaço para o seu time, né? Aí eu fico uma sugestão, convide eles para pensar junto no fórum e fala, olha, qual ideia vocês têm de dados que a gente pode medir, que pode trazer um impacto interessante? Vamos pensar junto aqui. Então, isso falando de uma pequena equipe, num nível maior, com certeza, é demonstrar em princípios, em valores da empresa, colocar isso num pacote mais robusto, para conquistar o pessoal e mostrar que é muito importante dados, tá? Beleza. Agora eu vou para a próxima parte da nossa apresentação, que é agente de mudança. Então, eu já fiz alguns comentários, tá tudo conectado, né, pessoal? Acho que cultura de dados, agente de mudança e cultura de dados fortes são temas que são conectados. Então, é natural que eu já fiz alguns comentários. Aqui eu vou comentar um pouco como você pode impulsionar essa transformação. Né? Então, como que você, independente de cargos, né, vou chamar assim, ou posição, sou estagiário, eu sou CEO, eu sou diretor, eu sou gestor, eu sou coordenador, não importa. Né? Então, aqui eu vou tentar ser um pouco abrangente e trazer alguns insights de como você pode ser agente de mudança. Testando. Perfeito. Acho que tem um stand-by aqui no meu microfone hoje. Então vamos lá. O que eu posso fazer para impulsionar a transformação? Primeiro ponto que é interessante, fomento a curiosidade e o questionamento. Né? Então, você, claro, entendendo o momento da sua corporação, mas sendo uma pessoa que traz curiosidade e questionamento para o status quo. Um grande lance da cultura de dados é você estar continuamente desafiando o status atual. Isso é uma cultura de dados legal. Para chegar nisso, tem aqueles pontos que eu falei que é, por exemplo, os erros têm que ser aceitos, eles têm que ser entendidos como oportunidade. Tem esse conjunto da obra, mas aqui um ponto muito importante questione, seja curioso, seja fuçador. Então, para ter uma cultura de dados interessante, reflita sobre o seu dia a dia, às vezes tenta abstrair e fala, cara, o que eu poderia medir ou o que eu poderia levar. Pensa um pouco sobre a operação. Então, é bem importante você ser uma pessoa curiosa e questionadora. Esse é um jeito de você ser um agente de mudança. Legal. E claro, reforçando, errando ou acertando, tá ótimo, porque com os erros podem vir oportunidades e com acertos podem vir resultados. Então, os dois se complementam. Empoderamento, aí o segundo ponto que eu trouxe é empoderamento da experiência e autonomia, né? Da experimentação, desculpa, e autonomia. Aqui, para a gente ter uma cultura, para você ser um agente de transformação, acho que uma coisa chave é você fazer experimentações. Né? E a autonomia é muito importante porque sem ela você vai acabar não conseguindo ir muito longe, para ser sincero. Vão existir muros próximos. Então aqui entra muito a questão da liderança ter fomentar essa cultura de trabalho em equipe. Então, você ter essa autonomia é importante e a experimentação, ela conecta com a curiosidade e questionamento. Ou seja, eu preciso começar grande para ser um agente de mudança, eu preciso construir um data lake, investir milhões em tecnologias super avançadas, fazer machine learning e ciência de dados. Não. Às vezes uma reflexão, uma extração de algo num Excel ou uma ferramenta de Google Sheets, por exemplo, de planilha, onde você faça um cálculo simples, pode trazer uma resposta importantíssima num curto espaço de tempo. Estou dando um exemplo de uma experimentação numa ferramenta
sucinta para uma pessoa que é de tecnologia, mas não é aquele super usuário avançado de dados que sabe o que é um data type ou fazer um SQL, nem todo mundo sabe isso. Então, mas eu me viro no Excel. Usa o que você sabe. Pô, eu quero aprender algo novo. Você pode utilizar a inteligência artificial a seu favor. E claro, estudar e fazer cursos também sempre é uma opção muito relevante. Então, o incentivo aqui é você ser questionador e tirar do papel. Começa a fazer pequenos experimentos, porque quando você mostrar esses experimentos, com a paixão que eu comentei com vocês anteriormente, você tem uma grande chance de, em algum momento, impulsionar e começar a motivar as pessoas. Poxa, legal. Isso pode trazer um resultado interessante para a minha corporação. Tá aí, vamos investigar um pouco mais a fundo? A gente poderia montar uma base de dados sobre essa experimentação que você fez. Parece relevante, tem um impacto grande. Então, tudo começa muitas vezes com um pequeno movimento. Esse é um incentivo aqui no empoderamento à experimentação. E o terceiro ponto é a promoção da cultura de compartilhamento e colaboração. Então, um agente de mudança, ele não deixa de ser um líder, né, de alguma forma. Então, você sendo a pessoa que promove a cultura, o que você pode fazer, né, pensando alto, algumas possibilidades. Vou até fazer uma brincadeira para ela. Pergunta para o ChatGPT quais são os itens que eu posso fazer para promover a cultura de dados dentro da minha corporação. Ele vai te dar algumas opções, mas eu vou falar algumas aqui de humano, né? Vamos trazer para o campo humano. Então, eu acredito que o grande lance, né, o ponto-chave para uma promoção de compartilhamento é você começar com iniciativas dentro da sua própria área. Ou seja, dentro do seu escopo mínimo possível. Às vezes é para você mesmo, olha, eu quero monitorar a atividade que eu estou fazendo. Eu não tenho um sistema de medição, eu vou colocar aqui numa planilha o horário que eu comecei e o horário que eu terminei. Infelizmente, eu não sei que existe um Trello ou um Gira, que muitas vezes é gratuito, mas eu vou começar assim. Então, quando você criar um material sobre isso, você pode mostrar para sua equipe. E aí você começa a fazer um teste de feedback, ó. Como que está a sua divulgação de compartilhamento de dados? Pense junto com eles, com vídeos a pensar junto com você. Legal, agora vamos falar de um próximo passo. Bacana, nossa área está começando a fomentar e vocês já têm a oportunidade de levar isso um pouco mais longe. Eu posso criar um material onde esse material vai ser compartilhado com a corporação ou com a diretoria que eu pertenço, algo do tipo. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que, de pouco em pouco, você vai criando cada vez mais oportunidades. Podem ser eventos, por exemplo, você, com algumas pessoas-chave que você pode convidar, ministrar um workshop. Então, falar, cara, eu domino esse assunto, ou conheço quem domina um assunto que é pertinente. Você sugere para a liderança um workshop sobre o assunto. E aqui vai de novo o ponto de que o apoio da liderança é essencial, senão não vai ter investimento de tempo para que essas coisas aconteçam. Então é uma possibilidade. Legal. E a colaboração, eu entendo que é assim, eu fico super feliz quando alguma pessoa quer saber sobre algum dado na corporação. Eu sou um entusiasta desse assunto. E como entusiasta, cara, se você quer ter uma informação, talvez eu não tenha resposta, mas vamos buscar junto. Então, acho que você, tanto publicando relatórios para você deixar disponível essa informação para todo mundo, dando um exemplo aqui real de mercado, ou você sendo aquela pessoa que atende uma pergunta sobre dados com entusiasmo, e com determinação, isso pode ser fundamental para uma mudança. E aí você é a pessoa que está agindo nisso, independente do seu nível hierárquico, como quiser chamar, tá bom? Eu espero que eu tenha elucidado alguns pontos interessantes sobre cultura de dados. Se você gostou, primeiro eu quero agradecer novamente, obrigado pela oportunidade. Tem um QR Code aqui onde tem acesso ao meu LinkedIn. Lembrando que amanhã eu vou colocar o artigo do Kevin Hartman relacionado a investimento
investimento em pessoas, né? É um artigo em inglês, mas eu vou fazer um comentário em português em cima. Então, acompanhem. E muitíssimo obrigado. Acho que, William, se você estiver por aí, bora continuar o bate-papo. Ô, Ibrahim, pô, palestra top. Foi Eu muito adoro importante. entender um pouco mais. Eu não sou da área de dados, né? Eu me familiarizo mais com o Caio, né? Mas eu converso Perfeito. com muita gente sobre compartilhamento de dados. E você trouxe muito bem os steps sobre cultura de dados, né? Porque eu até anotei aqui, você não falou de nenhuma ferramenta, de nenhuma linguagem, não falou de R, de Lua. Sim, E a gente percebe, e eu gostaria de ponderar isso com você, que a cultura de dados não se baseia em ferramentas. Eu acho que exato. as pessoas e os dados, e você falou aqui, paixão pelos dados, é o mais importante. Como Exato. tratar esses dados. E eu gostaria de fazer até uma outra ponderação, e daí eu gostaria de ouvir um pouquinho de você. Investimento em time de dados. A gente sabe que é um profissional um pouco mais delicado de encontrar no mercado, e a gente sabe que empresas que possuem times de dados têm um grande tomada de decisão baseadas em dados, né? Eu acredito que todo mundo tem um foco nisso, tem sido um grande main para tomadas de decisão. Como que você vê a construção de time, Ibra? Eu sei que sai um pouquinho da cultura, mas eu sei que é uma dor de muita gente que está aqui, que é construir um time de dados. Perfeito. Bom, sobre construir um time, eu entendo que sim, são profissionais que às vezes algumas empresas não têm um investimento adequado, né? E às vezes não têm as pessoas, né? É difícil de encontrar um mercado concorrido. A TI tem uma oportunidade, acho que aqui trazendo, elucidando uma oportunidade. E aí, falando, por exemplo, sobre dados, né? Eu tenho um de cabeça aqui por uma outra questão. Existe um estudo na agência, eu só esqueci o nome da agência completo, mas um estudo onde eles falam quantas vagas de tecnologia vão ter no mercado nos próximos anos. São milhares de vagas, tá? Mas eu não queria tocar aqui no ponto de você exatamente ingressar na área de dados. O fato é, para construir uma equipe de dados, se trata de pessoas. Aprendizado técnico, a gente consegue ou compartilhando uma informação direto ali, uma tutoria, uma mentoria. Eu sempre gosto de convidar as pessoas a pensar e serem fuçadoras. Então, tentando responder a sua pergunta, eu acho que é a busca pelo conhecimento. O mínimo que você vai precisar é investir algum tempo para se capacitar em dados. Tá? Eu respondi a sua pergunta? Ou Respondeu, vamos Ibra, pensar junto? Eu não perfeito. sei se eu respondi a sua Não, pergunta exatamente. perfeito. A gente percebe que é um profissional bem raro no mercado. Sim, Só que a gente entende que algumas empresas não têm o orçamento necessário para contratar esse profissional e tal. E é uma pergunta que o Igor fez aqui, e muitos fazem. tá bom. A cultura de dados passa por um convencimento da liderança. Total. Total, né? Sim. Como convencer. Aí, ó, perfeito. O Igor até colocou na tela aqui, ó. Como Como convencer a convencer. liderança sem um exemplo prático na operação? A empresa não tem cultura de dados. Como que Tá certo. você acredita que é um caminho para abordar e colocar isso dentro da cabeça dos gestores que, pô, é importante a gente ter uma cultura de dados, consequentemente ter um time de dados e saber lidar com os dados? Perfeito. Eu entendo que uma possibilidade para fazer isso é através de algumas pequenas experimentações, entendendo o que a liderança almeja para o objetivo do negócio. O que eu quero dizer com isso em outras palavras? Vamos supor que recentemente a mensagem da liderança auto-executivos foi clara de que eles querem aumentar o faturamento. Por exemplo, estou dando um exemplo hipotético aqui. Então, o principal foco da companhia é aumentar o faturamento. Hipotético. Se você pegar esse tema de interesse deles e mostrar como a cultura de dados, uma área de dados pode ajudar eles a aumentar o faturamento, criando material para demonstrar isso para eles, com algumas experimentações para dar o sabor. Então, vou te dar o sabor de dados. Fiz aqui por conta própria, não sou especialista, mas eu quero te dar um sabor de possibilidade. Eu acho que é um caminho, tá? Então, Perfeito.
e sendo bem transparente com vocês, as lideranças que não, que infelizmente, e eu entendo que esse é um cenário, tá? Mas que infelizmente não enxergaram que os dados já são o futuro, ou no caso já são o presente, tendem a pagar um preço de mercado por isso, infelizmente, tá? A gente está num mundo muito competitivo, global, e então, com o tempo, as empresas que tomam decisões por dados, elas tendem a ser mais assertivas e aprender mais rápido com os erros. Você falou uma coisa crucial, William. Você falou o seguinte: como que eu vou saber se eu estou errando se eu não estou medindo? Exato. Cara, é tão básico quanto isso. Então, assim, será que a gente está indo no caminho certo? A gente está medindo se a gente está indo no caminho certo? Aqueles que não estão fazendo isso estão mais à mercê da sorte, talvez da intuição, da experiência. Só que com a evolução na velocidade que a gente tem as coisas acontecendo no mundo, a chance disso mudar é gigante. Então, Para você ver, Ibra, a gente não combinou, né? Mas o perfeito, nosso todo fórum ouvindo. aqui vem alinhando com o que o Ciro falou, iniciando, o que o Caio falou e o Exato. que eu falei, a importância, né, de ter os dados como um foco. Ó, a empresa vai nessa direção porque os dados apontam nessa direção. Só que você não consegue fazer isso se você não tiver uma cultura de dados, né? Exato. A cultura é um ponto chave. Sem a cultura, você vai acabar não aproveitando o que de fato essa tomada de decisão pode fazer pela sua corporação. Ah, mas que corporação, né? Dá um exemplo bom. Só o Google, a Amazon, só os maiores do mundo fazem isso, né? Então, e conquistam resultados extremamente interessantes, né? E impactam na sociedade, né? Acho que isso tem a ver com propósito também, né? Sim. Por exemplo, aqui na Cogna nós temos um propósito muito legal, que é de impulsionar as pessoas, né, através da educação. Então, acho que os dados vão ajudar as corporações a impactar as pessoas. Acho que isso é Ibra, interessante. sua Muito palestra não obrigado. podia ter sido melhor sobre cultura de dados. Eu agradeço o seu tempo, seu conhecimento. Eu até falei antes ali, né? Eu tô só anotando aqui os insights e tal para discutir Tamo junto. depois. Tamo Muito junto. obrigado. Obrigado. O LinkedIn já está ali no chat, tá, pessoal? Caso vocês queiram conversar com o Ibra, ele também é uma pessoa muito ocupada, então respeitem ele lá, manda lá. Assim que ele puder, ele responde, troca ideia. Sigam ele lá. Ele posta bastante conteúdo relevante sobre o assunto, eu sigo ele lá.